Então, pessoal, hoje 22 de janeiro de 2025, começamos o ano, então, com a profecia de uma cartomante cega se cumprindo. Tão fácil estava de ver que o sistema Corsã-Egea colapsaria no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, nós precisamos fazer uma reflexão sobre causa e efeito, e quero deixar claro de antemão que nós não estamos discutindo a privatização da companhia, que é um fato consumado, agora referendado pelo Tribunal de Contas do Estado através do seu pleno, que formou maioria pela manutenção do leilão que privatizou a Corsã. Mas a gente tem que compreender alguns atos determinantes, e eu vou aqui tentar traçar um paralelo entre momentos desse processo todo, para que a gente compreenda aonde a gente está chegando, para onde a gente vai e o que a gente pode fazer para resolver o saneamento. E eu começo lá atrás, período pandêmico, intervalo do Jornal do Almoço, quando o governador do estado do Rio Grande do Sul se pronuncia sobre a necessidade da privatização da Corsã pela incapacidade da Corsã cumprir com a universalização prevista no novo marco regulatório. Essa é a primeira grande mentira dessa gigantesca fraude que foi a privatização da Corsã, e eu explico agora por quê. A justificativa de que o veto ao contrato de programa impedia a Corsã de propor o reequilíbrio econômico-financeiro dos seus contratos não cabe, porque a mesma legislação prevê duas possibilidades disso acontecer. O que valia era a intenção política do administrador. O que poderia ter feito a Corsã à época em função do novo marco regulatório? Os contratos de programa têm previsão para vigerem até o advento dos seus próprios termos, ou seja, conforme estabelecidos até a data ao qual estão previstos para viger. Nesse sentido, o município, que é quem tem a obrigação de universalizar o saneamento, acionaria a concessionária, a Corsã no seu caso, e pediria para que a Corsã apresentasse um CAPEX, então, da possibilidade do cronograma de obras e dos investimentos necessários para a universalização do saneamento naquele município, conforme o novo marco regulatório. E a Corsã, por sua vez, diria ao município que, na vigência do contrato de programa, em função do curtíssimo espaço de tempo, sendo que ele só vigeria pelo próprio termo dele, o contrato tinha então um desequilíbrio e teria que ser equilibrado. O contrato não poderia ser equilibrado enquanto é um contrato de programa, mas a legislação prevê duas possibilidades. Que, com a anuência do município, a Corsã fizesse os investimentos necessários dentro da vigência do contrato de programa para que até dezembro de 2033 o saneamento estivesse universalizado conforme o novo marco regulatório, e ao final a companhia fosse remunerada com uma parcela remanescente que indenizasse os investimentos e lhe remunerasse em função da prestação de serviço, ou aquilo que eu julgo que deveria ter sido feito em cada um dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, se fizesse política de saneamento séria nesse estado, a Corsã deveria ter solicitado ao município que, havendo necessidade de reequilíbrio do contrato, houvesse então uma licitação nesse município para que a companhia pudesse concorrer com companhias privadas e, sendo ela vencedora do certame, ela tivesse então seu contrato de programa convertido num contrato de concessão com vigência de 30 a 40 anos, tendo alcançado a partir disso o equilíbrio ou o reequilíbrio econômico-financeiro da atuação no município. Esses eram os encaminhamentos, caso fizéssemos no Rio Grande do Sul saneamento sério, gestão pública séria, tanto a nível de estado quanto a nível de municípios. Não foi isso que aconteceu, e então, com a possibilidade de uma IPO, o Eduardo Leite, munido de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, pede que a Corsã visite os municípios e busque a anuência para que, nesses contratos, nesses municípios onde houvesse anuência, o contrato fosse, pós-privatização, prorrogado por 30 ou 40 anos. O que nós temos nesse momento? O primeiro grupo de contratos aditados do sistema Corsã, onde, nesses municípios, os 70 e tantos contratos que foram aditados nesse período, com prorrogação da sua vigência, o prefeito municipal buscou o legislativo, ou seja, o poder competente para delegar sobre saneamento dentro do município. Esse contrato tem uma robustez jurídica e são esses os contratos interessantes para o sistema Corsã-Egea. São todos os que interessam para eles. Todos os contratos que interessam ao sistema Corsã-Egea estão dentro desses primeiros contratos, os quais têm anuência dos prefeitos municipais, mas, e aqui nós temos o primeiro problema, há um vício de origem naqueles que não buscaram a autorização legislativa, pois fraudam a Lei 2007, a Lei Nacional de Saneamento, e também a lei que regia o contrato, no que diz respeito aos contratos públicos, a 8666.
Dito isso, esse é o primeiro grupo, aqueles que buscaram a anuência e no qual o prefeito, na intenção de anuir, buscou o legislativo. Ok, há uma robustez jurídica que talvez possa ser questionada. Mas com certeza aqueles que não buscaram o legislativo têm já um vício na sua origem. E nós chegamos ao segundo grupo de contrato. Quais são os demais contratos, ou por que se forma um outro grande grupo de contratos? São os contratos que foram editados pós-privatização da Corsã, pós-assinatura do contrato de compra e venda da Companhia Rio Grandense de Saneamento entre o governo do estado e a EGE. E qual é o grande problema desses contratos? É que se extraiu da Lei Nacional de Saneamento de 2007 a cláusula, ou seja, o termo extintivo que constam dos contratos de programa originais. No caso de alienação da Corsã, ou caso deixasse a Corsã de integrar a administração indireta do Estado. Ou seja, a privatização da Corsã dava causa ao fim do contrato. E isso está versado em decreto. Mas ainda assim, o governo do Estado, Corsã e a EGEA fizeram uso de pareceres ultrapassados, emitidos em 2021, 2022, ou seja, antes dos decretos, para ludibriar os prefeitos e garantir o aditamento desses contratos. Hoje nós temos contratos não formalizados que, em função do aditamento, que não era previsto, ou seja, era ilegal, tornam-se contratos nulos. E é por isso que esses contratos não são de interesse da Corsã e EGEA. Mas por que aditar esses contratos? Porque agora a EGEA, quando forçada então a participar de um certame licitatório para a regularização da prestação de serviço no município, ela não vai participar. E ela não vai participar por dois motivos muito simples. Ela não participa de certame licitatório no Rio Grande do Sul porque, primeiro, ela não quer se submeter ao Plano Municipal de Saneamento Básico de cada um dos municípios. Ela dá as cartas no próprio aditivo contratual, que é o aditivo contratual quem tem que nortear o Plano Municipal de Saneamento Básico quando a legislação prevê exatamente o contrário. E segundo, o que é bastante preocupante, e é aqui que nós temos que nos atentar para uma grande fraude a nível de Estado, o preço médio na prestação de serviço de saneamento, vejam bem, em função do número de contratos ou de municípios nos quais a Corsã e a EGEA atua, é praticamente balizado por ela mesma. Então, como é que ela vai aplicar o multiplicador fator K em um certame licitatório só, reduzindo o valor médio para vencer a licitação e aplicar a tarifa naquele município, deixando mais de 300 municípios com a tarifa média? Então, esses são os dois motivos básicos pelos quais o interesse no aditamento dos contratos do interior é no ressarcimento dos ativos não ressarcidos. E vamos prestar atenção nesse ponto. Ativos não ressarcidos. Não ressarcidos pelo próprio contrato vigente. O que isso quer dizer? Não quer dizer que o inventário da Corsã é aquilo que o município deve ou que a nova concessionária, conforme previsão do edital, vai ter que indenizar a Corsã. Esse valor para a indenização da Corsã vai ser estabelecido após análise do inventário e um cálculo sobre aquilo que já foi remunerado ou já foi ressarcido pela vigência do contrato de programa original ou o período da companhia no município como um todo. Então esse valor é bem aquém daquilo que a Corsã disse nos gabinetes. Para além disso, a gente tem que ter clareza de que a legislação também é muito robusta no que diz respeito à supremacia do interesse público, e isso não serve de justificativa para acionar o artigo 14, para dizer para prefeitos engabelados, todos mal assessorados, que eles estavam evados de poderes para aditar sem consultar o legislativo ou consultando o legislativo de dar o aditamento com prorrogação de prazo ou prorrogação de vigência desses contratos não formalizados que não poderiam mais ter qualquer verso sobre, muito menos um instrumento precário como um aditivo contratual. O artigo 14 servia somente para aqueles que foram buscar anuência lá atrás. O primeiro grupo de contratos. Pós-privatização, pós-assinatura da venda da Corsã, nenhum contrato deveria ter sido aditado. Justamente porque sobreveio sobre cada um desses contratos aquilo que se extrai da Lei Nacional de Saneamento lá de 2007, que é que, em caso do afastamento de um ente público, que era a exceção para formalização ou a condicional para formalização de um contrato de programa, o óbvio afastamento de um ente público daria causa à extinção do contrato. E foi isso que aconteceu na data em que se assinou, no exato momento em que se assinou o contrato de venda da Corsã. Nesse sentido, hoje os contratos do segundo grupo, todos nulos. A grande maioria dos contratos do primeiro grupo, discutíveis.
aqueles que buscaram o legislativo talvez nem tanto, mas aqueles que foram aditados, mesmo que pré-privatização, mas sem anuência, sem a consulta ao poder competente no caso legislativo, podem ser questionados. A certeza é que depois da assinatura do contrato, ou seja, após a consolidação da privatização, nós temos contratos sobre os quais sobreveio o termo extintivo previsto no próprio contrato, versado em decreto federal, que não poderiam ter sobre si instrumentos precários que lhe dessem prorrogação ou qualquer alteração. Mas a Corsã entrou para dentro do gabinete do prefeito e disse que o prefeito tinha de fazer. Essa é uma análise justamente baseada no parecer que foi emitido em 2021 ou nos pareceres emitidos em 2022, pré-decretos presidenciais de 2023, que versaram sobre os contratos não formalizados. Para além disso, também está previsto nesses decretos como é que funciona essa transição, essa questão do serviço no município durante a retomada da delegação dos serviços, ou para assunção por parte do município e prestação a partir de autarquia e departamento, ou para uma nova concessão. E lá está garantida a manutenção do serviço, se for do interesse do poder concedente. Ou seja, a EGEA não pode fechar uma torneira, não pode ameaçar de forma alguma a prestação do serviço, mesmo que comunicada de que, se ela não concorrer, se ela não tem interesse em participar, certa a sua saída do município, haverá uma nova concessão ou a assunção por parte do município. Então a gente precisa ter clareza nesses termos. Nós temos situações acontecendo no estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Santa Cruz do Sul é um colapso gigantesco, com uma má qualidade da água que nunca existiu na Corsã, porque haviam restrições quanto à distribuição de água fora do padrão. Poderia haver intermitência no caso de alguma falha grave, mecânica, operacional, mas a água não poderia ser distribuída dessa forma, não saía da estação dessa forma, o que, como eu disse, poderia gerar desabastecimento, mas não abastecimento com água fora do padrão. E hoje, o setor privado visa o lucro, ele entrega a água como for. A situação de Lajeado, há inclusive uma concessão dentro da área urbana do município que tem que ser discutida. Para além disso, as associações de água dentro dos municípios, quem vai ressarcir, como ressarcir. A EGEA não pode simplesmente se apropriar disso tudo, porque são estruturas que não foram construídas por ela e ela não assume isso automaticamente. Para além disso, há uma concessão, ainda que precária, fornecida pelo município ou feita pelo município anos atrás e que tem documentação suficiente para isso. E isso não está sendo discutido. Muito bem fez o promotor daquele município em dizer que os estudos têm de ser realizados e que o contrato não pode ser assinado de forma alguma antes desses estudos. Eu reforço, não podem ser assinados de forma alguma. Sobreveio sobre o contrato de Lajeado aquilo que eu dizia do segundo grupo de contratos. O termo extintivo. O contrato de Lajeado hoje é um contrato não formalizado, onde há prestação de fato. O que tem que se fazer é se encaminhar justamente a formalização de um contrato de concessão ou a assunção do serviço por parte do município. Isso é inquestionável, isso está previsto na legislação. Questão de Juí, serviço precarizando, a tarifa aumentando e o município buscando meios para decidir o que fazer. Tem uma solução, retomar a delegação, decidir se vai prestar diretamente ou não, se não, conceder. Por quê? Porque nós podemos buscar no mercado opções melhores que a Corsã e a EGEA. Se não é da intenção da Corsã e a EGEA participar, que não participe. Vamos baixar, a nível de Estado, o valor médio do saneamento. Vamos dar contratos de 40 anos para empresas que tenham intenção de prestar serviço e realizar investimentos no interior do Estado do Rio Grande do Sul. Os contratos do interior do Rio Grande do Sul, do sistema Corsã e EGEA, principalmente todos aqueles fora do primeiro grupo, parte do segundo grupo de contratos, aqueles não formalizados pós assinatura do contrato de compra e venda, estão a descarte. O interesse ali é somente o ressarcimento. Somente o ressarcimento. Lucrar por um curto período de tempo e depois receber o ressarcimento. Enquanto tudo isso previsto em legislação não é executado, a EGEA ganha com o valor cuja média é ela quem estabelece em função do número de contratos que tem no estado do Rio Grande do Sul, não atende, hoje atende mal, onde atende mal já está entregando um produto ruim, quando está entregando um produto. Então nós temos sim um colapso. Nós temos a obrigação dos gestores atentarem para aquilo que tem que ser feito. E eu aqui, mais uma vez, vou puxar a brasa para o nosso assado, a Sanivitar, assessoria e consultoria, comigo que sou especialista na implementação do novo marco regulatório, com os técnicos que nós temos junto conosco aqui no escritório, estamos prontos para encaminhar a solução ou a dissolução ou a resolução
do saneamento no município no que diz respeito à água, esgoto, mas não somente isso, a integração dos serviços de água, esgoto, gestão de resíduos sólidos e de drenagem, que vem logo ali em março, regulamentado como serviço pela Agência Nacional de Águas. Então é isso, pessoal. O cenário do saneamento é mais ou menos esse. Se fosse contar toda a história, esse vídeo aqui não teria fim. Quem me conhece sabe o quanto eu estive envolvido em todas as etapas desse processo, mas hoje, enquanto consultor da área, estou aqui para dizer, temos problemas seríssimos, vícios nos primeiros contratos, aqueles que realmente interessam para a EGEA, e temos problemas seríssimos, vícios de origem, nulidade contratual em todos os contratos firmados posterior à assinatura da venda da Corsan pelo governo do estado do Rio Grande do Sul com a EGEA. Nesse sentido, fica aí o cumprimento da profecia de uma cartomante cega, dizendo que está muito longe do quão ruim pode ficar. Vai piorar.